Olá! A virtude dessa semana é a virtude da ordem. A ordem nos valores, a ordem nas coisas, a ordem nos horários, nos deveres, nos gastos e a ordem das pessoas, com relação ao trato com os outros. Por que essa virtude é importante? Ela não é mais importante é a caridade. Mas sem a ordem a gente não consegue viver as virtudes. Importante isso, essa ideia. Pensa se sua vida está em ordem, em termos de ter um horário para cada coisa, de cumprir todos os seus deveres, etc. Então, a primeira ideia para a gente analisar isso é analisar os nossos valores. Então, pensem vocês, quais são os seus valores? A saúde é um valor, Deus é um valor, a família é um valor, o tempo é um valor, como é que você usa o seu tempo, como é que você gasta o seu tempo. Então, depois que você fez essa hierarquia de valores, você tem que pensar, eu tenho um tempo para cada coisa dessas? Eu tenho um horário para viver cada coisa dessa? O trato com a família, o trato com Deus, o trato com os amigos. Importante essas ideias. Depois a ideia das coisas, As coisas são meios para a gente fazer o bem, para a gente se sentir bem, etc. A gente tem que ter um cuidado com as coisas, zelar, não criar necessidades. Isso é uma questão da ordem também. Essa ordem de... Tem gente que é consumista, tem gente que é escravo de compras, está sempre comprando em sites de compra. Depois a ideia de manter as coisas, cuidar, manter, e doar o que a gente não usa. Então dá uma limpeza em casa, ver o que eu não estou usando, o que seria útil para outra pessoa. Agora nós estamos entrando no frio, uma campanha de agasalhos que nós estamos fazendo aqui no colégio. Dá uma olhadinha lá, tem coisas que você não usa há muito tempo, às vezes não te serve mais. Doa para outras pessoas que talvez precisem. Tá? Depois a ideia dos horários. Os horários no colégio, eles têm os horários marcados. Cada aula tem um horário marcado. Aí saiu do colégio, muitas vezes a pessoa fica sem saber o que fazer, não tem nada para fazer. Se você organizar a sua vida, colocar no papel, tem muita coisa para fazer, E se não tiver nada mesmo, pega um livro para ler, Foca na sua cultura, você não pode sair, etc. Foca na cultura. Muitas vezes a gente desperdiça um tempo danado por falta de propósito do que tem que fazer e fica na internet, fica lá zanzando pelo tic-tac, pelo YouTube e assim por diante. Então, aproveitar o tempo. E aí eu recomendo uma coisa bem prática, Pega um horário semanal. Uma semana é um período de tempo assim relativamente grande, são 7 dias, relativamente pequeno porque as atividades se repetem ao longo da semana. Então lá você coloca as atividades extras, um judô, um balé, um inglês, uma natação. Depois, um tempo com a família. Qual que é o melhor horário? Meus pais trabalham o dia inteiro, então a partir da noite estar disponível para conversar, desligar a televisão, E você olhando esse horário, com todos os seus deveres preenchidos, vocês vão ver que ainda sobra tempo, sobra lacunas, A gente não consegue encher um horário com 100% do tempo porque existem coisas imprevisíveis. Mas um horário de médico, Por você não esquecer o médico, assim por diante. Então, faz esse planejamento de horários. Depois, com relação aos deveres, a gente sabe que todo direito tem um dever. Então, eu comento sempre com relação ao colégio. No colégio, você tem o dever de estudar. Você tem o direito de ter as aulas, o direito de ser exigido. O professor tem que dar uma boa aula para você, tem que te exigir, tem que ter um bom material, mas você tem o dever de estudar. E você está estudando, No caso dos pais, os deveres com relação aos filhos, nós vamos falar disso daqui a pouco, do honrar pai e mãe, daqui 2-3 semanas na catequese, mas o dever de educar. Então, esses deveres, o dever de estar com a esposa, de conversar com ela, de manter a família assim, sob as rédeas, não ficar uma coisa assim meia maluca, faz parte dos nossos deveres de ordem. Depois, com relação aos gastos, eu falo isso porque hoje em dia, muitas vezes a gente está trabalhando bastante para pagar os gastos que a gente
muitas vezes por falta de ordem assumiu. Uma troca de carro, uma troca de casa, às vezes uma escola que a gente não consegue pagar. Então, vamos adaptar os nossos gastos ao nosso orçamento, ter uma reserva para uma emergência, né? E não criar necessidades. Isso seria uma questão de ordem com relação aos gastos. E depois, com relação às pessoas, a ideia do respeito e da sinceridade, de falar a verdade. O respeito no colégio é uma coisa fundamental, tanto que eu falo para os alunos, para estudar aqui a única coisa que precisa é querer estudar um pouquinho todo dia, ler e respeitar. O respeito envolve tratar bem, a cordialidade, né, as boas maneiras, as palavras saudáveis, palavras boas para as pessoas, as regras, seguir as regras e contemplar as diferenças, se ajudar com as diferenças, não criticar, não fazer bullying, né? Admirar as diferenças. Então, essa seria uma ideia geral sobre a ordem. Pensa se a sua vida está em ordem. Se não estiver, faz um pequeno propósito de qualquer um desses itens que a gente falou. Hierarquia de valores, horários, deveres, gastos, né? A gente falou um monte de coisinha. Então, procura concretizar algo, tá? A ideia é que vocês tragam 2 propósitos para a próxima aula, tá bom?